Fala investidores e investidoras, operadores e operadores, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer um tutorial completo na maior plataforma de opções do mundo, a Tasteworks. Se você é novo por aqui, nosso canal do marketing, nós trazemos conteúdo sobre opções, macroeconomia, análise técnica e muitos outros temas. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e vamos então para o nosso vídeo agora. E antes que venha a pergunta, Gabriel, eu nem abri conta, o que você está falando, o que é Tasteworks? Vamos então para algumas explicações, né? Eu considero a Tasteworks uma corretora para o operador ou investidor agressivo. Nessa corretora você tem acesso a um design muito incrível, diversas funcionalidades para você que utiliza opções na sua carteira, criptomoeda e que também pode aplicar long e short ou até operações de swing trade. Na minha visão, é uma plataforma clássica para você que quer adquirir um pouco mais de risco na sua carteira de investimento ou para você que quer operar e viver do mercado. Ela não é uma corretora tão barata, mas para ações, ETFs e os REITs, ela não cobra nenhuma taxa, ou seja, zero corretagem para essas classes de ativos, mas ela tem alguns contras, como você não consegue comprar títulos de renda fixa, mas apenas através de ETFs, e nem mutual funds, que seriam os fundos de investimentos mais comuns aqui no mercado americano. Para opções, ela cobra o valor de $1 por contrato, sendo que o máximo é $10 por contrato. Para você que não conhece o termo, basicamente, no Brasil, um contrato equivaleria a 100 opções, que é 100 ações. Então, o que muda é justamente essa equivalência do Brasil para os Estados Unidos. Se você for montar uma trava de alta no qual envolve duas pernas, você compra uma e vende outra, você vai ter um gasto de $2, se claro, for um contrato em cada um. Se for 10 contratos em cada um, $20. E se você for fazer 30 contratos em cada perna, em cada opção, você vai pagar o máximo de $20, pois esse é o limite, tá? $10 por contrato e não paga nada para fechar a sua estratégia. Você só paga na hora da montagem. Em criptomoedas, a Tasteworks acaba cobrando o valor de 1% sobre o valor financeiro que você está colocando. Beleza? Caso você queira participar e já começar suas operações no mercado americano, a maior economia do mundo, tem um link aqui na descrição, no qual se você utilizar o nosso cupom, eu fico grato, né? Basicamente isso. Não sei se a gente ganha alguma coisa, acho que ganha, mas só falaram para trazer o nosso cupom. Beleza? Então vamos então para o nosso vídeo explicativo, esse tutorial completo sobre a Tasteworks. Eu estou aqui na plataforma e eu esqueci de mencionar uma taxa, né? Que é a taxa de exercício, que é justamente $5. Beleza? Então agora vamos começar, né? Quando você abre sua conta e baixa a plataforma Tasteworks, você basicamente vai ter isso aqui em branco, né? Que seria a plataforma deles. Aqui em cima você tem o espaço onde você coloca o ticker, o código da ação. Então se você quiser ver Apple, se você quiser ver, sei lá, Bank of America, se você quiser ver Google, você coloca o ticker aqui e já vai aparecer. Beleza? Aqui tem o IVRank, que é uma métrica para o mercado de opções. Eu tenho um vídeo especialmente sobre isso. Vou deixar aqui em cima no card, beleza? Aqui nós temos o último valor de negociação. Isso aqui é muito caro, né? NFLX. Vamos deixar na Netflix. Último valor negociado, ou seja, $486,28. A bolsa que foi negociado, né? Porque nós temos diversas bolsas no mercado americano. Se você quer que eu traga um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Gabriel, quero um vídeo sobre bolsas e como funciona o sistema financeiro nessa parte de ações nos Estados Unidos. Será um enorme prazer fazer esse tipo de conteúdo. O volume financeiro, a variação, mas isso aqui em valor monetário, aqui nós temos em porcentagem, tá? O volume da ordem e a bolsa na qual a ação é negociada, Nasdaq, ou seja, a bolsa de tecnologia, tá? Nessa aba, depois que você monta as suas estratégias, vai ficar todas as suas operações. Vou clicar aqui, ó, nesse C que é Citigroup, né? Que é justamente uma empresa do segmento bancário, e aqui mostra a operação que eu tenho nessa ação.
tá? Então aqui eu consigo abrir, por exemplo, Dominion Energy, que aqui eu tenho uma trava de alta, então eu consigo verificar todas as minhas estratégias nos ativos. Eu também posso agrupar nesse formato aqui, ó. Ou seja, eu vejo opção por opção. Ou eu posso agrupar, como vocês viram, por ação. Clicando na ação, abre as opções que eu tenho nessa ação. Nesse último modelo aqui, ó, Ordem Chains, basicamente você agrupa por estratégia. Então perceba que aqui eu tenho uma trava de alta na call, ele fala vertical. Aqui eu tenho uma put a seco, ele só fala option. Perdão, uma call a seco, né? Ele só fala option. Beleza? Então, basicamente, essa é a plataforma. Coisa legal que você tem que aprender, vindo aqui nessa engrenagem, você consegue configurar essa coluna. Então, cada coluna dessa aqui está aqui porque nós queremos, né? Nós sabemos porque ela deve estar aí. Então, aqui ó, nós temos PL Open, porcentagem. Ou seja, a porcentagem de lucro ou prejuízo que nós estamos tendo nas estratégias. PL Open é justamente o lucro ou prejuízo que nós estamos tendo na operação. PL Day é o P&L, né, o lucro, prejuízo que nós estamos tendo no dia de hoje. O cost é justamente o custo da operação, se é uma operação que nós recebemos, ela estará verdinha. ETF Delta, que seria o nosso delta da operação, né? Então, perceba que aqui ela está vendo o delta das nossas estratégias. Opa, deixa eu pegar em AWZ. Não, aqui só tem uma, Dominion Energy, vamos colocar aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho o delta resultante. Mas aqui eu tenho duas opções. Qual é? 15 menos 8 vai dar 7. Ou seja, é meu delta resultante no ativo. Fechou? Aqui eu tenho o θ resultante, o vega resultante, o POP, que é a probabilidade de lucro, né? O capital requerido, que seria justamente a margem. E aqui temos diversas outras informações. Eu aconselharia você ter um setupzinho, pelo menos até o capital requerido aqui. Eu aconselho você ter, porque são informações relevantes para você ter nas suas operações. Você vindo aqui na engrenagem, você consegue adicionar e colocar aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. O cost é aqui e você adiciona do jeito que fizer sentido para você. Fechado? Uma outra aba super interessante na Teshworks é os gráficos, né? Então, vindo aqui, ó, você consegue clicar e acessar o gráfico de um certo ativo. Deixa eu diminuir aqui. Vamos colocar Coca-Cola. Então aqui nós temos o gráfico de Coca-Cola. Eu posso adicionar indicadores, né? Então, enfim, né? Aí é da sua criatividade, você pode adicionar diversos indicadores aqui, o que você achar que faz mais sentido para o seu tipo de análise, e mudar o tempo de gráfico. Eu estou no gráfico M, ou seja, mensal, colocar no gráfico diário, colocar quanto tempo eu quero que apareça aqui, né? Do próprio gráfico. Aqui eu estou com 10 anos, então eu posso colocar 20 anos de gráfico, com candles mensais, e eu consigo acessar desde os anos 2000. Aqui eu mudo o formato do gráfico, candle, barra, linha e assim por diante, né? Normalmente deixamos nos próprios candles. E tools, aqui você faz os seus desenhos, né? Você desenha para cá, você joga essa linha para cá, deixa eu colocar aqui. Coloca uma linha de tendência, aí você coloca um preço aqui, aí você desenha o que você achar interessante. Enfim, traça um Fibonacci aqui, e aí você vai se divertir no jeito que fizer mais sentido para você, tá? Depois, não se esqueça de salvar aqui o seu gráfico, para depois você importar aqui. Caso tenha alguma atualização, normalmente perde as suas configurações, então aconselho, salve o seu gráfico, beleza? Caso você queira esconder esses indicadores, você vem aqui em Chart, Hide All Indicators, e aí acaba sumindo os indicadores. Você pode também tirar os seus desenhos e ficar o gráfico aqui pelado. Fechou? Outro ponto importante, bem legal, sobre a Teshworks é que você pode montar uma watchlist. Ele já tem uma filtragem própria, no qual você pode filtrar aqui, eu quero os ativos que tem um alto volume nas suas opções. Aí ele filtra aqui, ó. Aí tem essas estrelinhas que também é outro lugar para você ver a liquidez. Nós normalmente operamos ativos que têm essa estrela de 3 para cima. Aí você pode filtrar aqui, ó. Quero do maior para o menor. Então você tem uma penca de ativo aqui que você pode acabar operando. Ele fala o nome do ativo, a bolsa que está sendo negociada, o IV Rank, tem um monte de informação, né? O dia que tem dividendo, lembrando que nos Estados Unidos é mês e depois dias.
Depois você tem o earnings, né, o dia de earnings, enfim, dá pra você fazer um filtro aqui, eu quero ver ativo com earnings aqui, putz, um monte de ativo aqui com earnings, você pode até filtrar aqui também, né, você quer só ativos que tenha 3 estrelas para cima, aí aqui só aparece tem 3 para cima, que você pode ir se divertindo, né? O que você também pode fazer, que é algo bem legal, é justamente criar a sua lista. Então você vem aqui, né, você pode adicionar new list, aí você coloca aqui, ó, teste, lista do poder. E aí você vem e coloca aqui seu ativo, aí você quer colocar Uber também, porque você gosta de Uber, adicionar Uber. Deixa eu colocar aqui Apple, será que adiciona por aqui? APL, vamos ver. Apple, adicionar Apple, vamos ver minha lista aqui, se já tá tudo certo. Não, isso aqui é o teste, lista do poder. Isso, aqui tá a lista do poder. Eu venho aqui, adiciono o símbolo que pra mim fizer sentido, Citigroup, por exemplo. Vamos, filho. Aí, Macy's. E aí eu vou adicionando aqui Target, Walmart. Eu faço a minha própria lista aqui, no qual são ativos que eu acho interessante, que eu gosto de operar earnings, enfim. O que fizer sentido, Alibaba. E aqui você cria sua watchlist. Fechado? E agora, Gabriel, o que eu quero saber, só vim aqui pra isso. Como é que eu monto a minha estratégia, Gabriel? Como é que eu monto? Tem um monte de botões aqui, eu não tô entendendo nada. Tem 3 formas, né? Eu vou me limitar a falar sobre 2. Primeiro, você tem que selecionar o ativo com o qual você quer operar. Vamos aqui em Alibaba. Você pode vir aqui em Trade. Em Trade, aqui, ó, Table, Trade, Table. Você tem todos os vencimentos de Alibaba. Cara, tem vencimento até 2023 aqui. Se desse até 2060 e tantos. Mas tem muito vencimento aqui que dá para você operar. Esses vencimentos cinza mais escuro com W são vencimentos semanais. Ou seja, tendem a criar quando está se aproximando. E são vencimentos que tendem a vencer toda semana. Enquanto os cinza claros, eles são vencimentos mensais. Beleza? Então tem aqui que vence 18 de junho, 17 de setembro de 2021 e assim por diante. Aqui na direita nós temos a volatilidade implícita média desse vencimento. Isso é interessante caso você queira montar, por exemplo, algum calendário, né? E aí digamos que você quer fazer uma operação aqui de compra de vol nesse vencimento aqui que está com uma vol baixa, né? Normalmente, só para deixar claro, os vencimentos mensais têm mais liquidez. E aqui aparece todos os strikes, o preço das opções, BDS, o delta. Aqui você pode configurar do jeito que você achar melhor, né? Do jeito que você achar interessante. Eu gosto de deixar o BDS, eles são fixos, né? Ou seja, qual a melhor oferta de compra dessa opção no strike de 215 e qual a melhor oferta de venda no strike 215, né? Então temos aqui gente querendo comprar a 6,50 e gente querendo vender a 6,80, né? O meio disso daí seria 6,65. Também deixamos aqui o delta, ou seja, qual o delta dessa opção, a volatilidade implícita dessa opção no strike de 215, o open interest, que é justamente os contratos em abertos, importante para vermos a liquidez. E outra coisa legal que você pode até chegar a colocar é o valor extrínseco, ou seja, quanto tem de valor extrínseco nessa opção, quanto de prêmio você está pagando. Essa configuração aqui, show de bola, aconselhado, tá? Então, ó, se você tá aqui, Gabriel, quero montar alguma estratégia. Você pode muito bem, ó, vir aqui, lado esquerdo é call, lado direito put. Selecionar o strike, ó, você quer comprar uma call em 220. Você vem aqui, clica. Quando você clica, se estiver vermelho, significa que você está vendendo. Se você mudar para verde, significa que você está comprando uma call. Vendendo uma call, comprando uma call. Vendendo uma call, comprando uma call. Gabriel, quero montar uma trava. Bem, aí você vem numa trava de alta na call, né? Numa opção mais OTM, clica aqui, muda para vermelho se não tiver, e aí aqui você comprou uma opção mais ATM e vendeu uma mais OTM, ou seja, se você vier aqui, ó, em análises, você já vai analisar a sua trava de alta, beleza? Gabriel, não gostei, eu quero fazer, por exemplo, uma borboleta. Bem, você pode vir aqui, você seleciona só essa daqui, aumenta a quantidade, ó. Então, 1, 2 e adiciona uma outra aqui. E aqui você tem a sua borboleta, tá?
aqui você pode ir mexendo na sua estratégia. Você pode subir os strikes. Se você selecionar todas as pernas aqui, você sobe a operação como um todo. Se você só selecionar uma aqui, você só mexe ela. E assim por diante, né? Você pode mudar, por exemplo, o vencimento da operação. E não quero fazer 31 dias, quero fazer um vencimento mais distante. Você aumenta aqui, ó, mais. Jogou para 38 dias. Ih, faltou uma, não, tá aqui. Achei que eu tinha esquecido a outra perna da operação. Você pode fazer o swap que você ia comprar o que está vendendo, vender o que está sendo comprado, ó. Inverteu toda a operação, que era vermelho ficou verde, que era verde ficou vermelho. Você pode clicar aqui, ou seja, voltar, né? Como se fosse o seu Ctrl Z. E tem muita coisa que dá para você fazer, né? Aqui você coloca o valor da sua ordem. Então, eu quero receber, eu quero pagar, sei lá, 1,25, eu quero pagar 2,7. E aqui você vai mudando o valor que você quer pagar na sua estratégia, tá? Voltando ali em Curve Analysis, nós temos a operação. A segunda forma de mandar a sua operação, justamente vindo aqui, ó, e selecionando. Eu quero fazer um Short Iron Condor, Go. Eu quero fazer um calendário, Go. E aqui você muda as opções. Eu quero fazer uma trava de alta, né? Na put, uma trava de alta na put. Short Put Vertical. Tem aqui a operação. Gabriel, quero jogar para um vencimento mais distante. Aumenta aqui o vencimento. Seleciona as duas pernas, né? Porque se você só deixar uma selecionada, só a comprada que vai mudar. Então lembra de mudar as duas, caso você queira, né? Quero aumentar a quantidade, quero comprar 4 contratos, quero voltar a operação, jogar mais para a esquerda, né? Jogar mais OTM, jogar mais ITM. Cara, aqui é da sua criatividade o que cabe no seu bolso, tá? Gabriel, achei interessante essa estratégia, mandar... não, quero mandar aqui a 3,35. O que eu faço agora? Beleza, você vem aqui, coloca o tempo da sua ordem. Então você quer, por exemplo, até o vencimento, ou seja, vai ficar tentando pescar, né, o robô durante 24 dias, um preço de 3,35. Ou você pode colocar um dia. Eu quero que fique até sexta-feira tentando pegar essa trava de alta na put no strike 207,5 e 215 pelo valor de 335. Você vem Review and Send e manda a sua ordem. Vai aparecer aqui no Activity. Se você quiser cancelar, só com o botão direito e cancelar a sua ordem. Beleza? Gabriel, quero encerrar minha estratégia. Bem, você clica aqui no ativo, seleciona, né, a estratégia que você quer cancelar, botão direito, Close Position, né? Se você mandar no Net aqui, ó, Net, a ordem já é encerrada imediatamente. Se mandar no Mid, não, né? Você vem, coloca o prazo que você quer para, enfim, né, mandar o tempo da sua ordem, até o vencimento, até um certo dia, Review and Send e manda a sua ordem. Fechado? Então, de forma bem básica, essa é a plataforma da Teshworks. Eu não quero explicar cada detalhe dessa plataforma, onde você encontra aquilo, aquilo outro. A ideia era dar um tutorial completo para você, operador no mercado de opções. Então aqui, com o que eu já passei, você consegue muito bem pegar essas informações, não fazer nenhuma besteira, que eu acho que isso aqui é o ponto mais importante, e conseguir já montar os seus trades aqui no mercado americano. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, sempre respondemos todo mundo, ou sugestão de vídeo que você tiver, deixa aqui também, é a forma onde, né, nós podemos nos comunicar. Beleza? Deixa o seu like para incentivar o canal a crescer mais e também, né, me incentivar a trazer mais vídeos aqui para vocês. Compartilha com seu amigo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço. E um último lembrete. Confira o nosso produto Evergreen. Basicamente é uma escola onde você tem uma formação em diversas classes de ativos, seja análise técnica, análise quant, opções, macroeconomia e ainda tem acesso aos nossos setups que nós utilizamos por R$ 69,90 e tem 7 dias para você testar. Aqui na descrição tem mais informações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.